Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o vexame do Palmeiras contra o Novo Horizontino, derrota na noite dessa terça-feira em Novo Horizonte por 4-0, deverá acelerar o processo de busca por reforços. Nas redes sociais, nos muros pichados do Allianz Parque e especialmente em grupos de WhatsApp de conselheiros, revolta total. Tudo por causa da péssima atuação do Palmeiras. O Verdão não tomava ou não perdia por 4 gols de diferença desde 2015, quando levou 5-1 para a Chapecoense, a pior derrota da era Abel Ferreira, que havia sido contratado em 2019. O Abel chegou a dizer depois do jogo, abre aspas, é um golpe duro, talvez a maior derrota desde que estou aqui, agora que seja um abre-olhos para todos. Importante registrar que muros do Allianz Parque amanheceram pichados, com críticas a todo mundo. Leila Pereira, por exemplo, foi alvo do seguinte xingamento: Leila, seu negócio é roubar. Também houve mensagens de time sem vergonha, Spa, Palmeiras, além de Abel, acabou a magia, interrogação. É por causa de toda essa repercussão muito ruim que a Leila, na noite da terça-feira, depois dos 4-0, já determinou a Anderson Barros que tente acelerar o processo de contratações. Palmeiras está, nesse momento, em tratativas com o Zenit pelo zagueiro Nino e em conversas com o Wolverhampton pelo meio-atacante John Arias. Não há acordo fechado com nenhum dos dois, mas imaginemos que, diante dessa necessidade de acelerar os processos, o Palmeiras possa avançar em uma dessas duas contratações. Antes de mudar de assunto, só contar que a ESPN do México afirma que o América mexicano quer a contratação de Rafael Veiga e já abriu tratativas com o Palmeiras. Se não houver acordo com o Veiga, o próximo alvo será o também jogador do Palmeiras, Maurício. Mas vamos mostrar, né, o tamanho desse estrago, né, que foi a maior goleada da era Abel Ferreira. A maior goleada em 10 anos. Em 10 anos, né? Não só do Abel, que o Abel entra no meio desses 10 anos, né? Desde que o Abel assumiu, em 2020, quais foram os placares mais elásticos que ele sofreu? Primeiro, liderando essa derrota para o Novo Horizontino de 4-0 no Paulistão de 2026. Teve aquela derrota para a LDU, 3-0 na Libertadores do ano passado, em que o Palmeiras depois consegue reverter a situação e consegue a classificação. No Brasileirão de 2024, perde para o Fortaleza por 3-0, mesmo placar em que é derrotado para o Flamengo no Brasileirão de 2023. E no ano anterior tem um 3-0 também para o Inter, ou seja, o placar mais elástico até então era um 3-0. E essa derrota também entrou para a lista de maiores fracassos no Paulistão desde 2021. Teve um 6-2 para o Mirassol, Palmeiras desde 2001, perdão. Palmeiras 6-2 para o Mirassol em 2013, essa para o Novo Horizontino, 4-1 para o América em 2005, 4-1 para o América também em 2006, 4-1 para o São Caetano em 2010 e 4-1 para o Água Santa em 2016. Então, era uma por ano, né? Porque assim, se você for colocar o Brasileirão também no meio disso, e Copa do Brasil, 2010 São Caetano 4-1, 2011 Coritiba 6-0, 2013 Mirassol 6-2, 2014 Goiás 6-0, 2015 Chapecoense 5-1, 2016 Água Santa 4-1. Está acontecendo com o São Paulo isso hoje, né? O São Paulo está tomando uma goleada por ano. O Palmeiras tomava uma goleada por ano, até 2016. O espantoso, do ponto de vista positivo, é que o Palmeiras tomava uma goleada por ano e há 10 anos não tomava uma goleada. O ponto de vista negativo é que tomou 4-0 ontem. Não foi há 10 anos, foi ontem. Mas quem está tomando uma goleada por ano nesse momento é o São Paulo. Isso mudou, mas para o palmeirense que viveu aquela época, ninguém quer que volte, né? E não é à toa que o sentimento entre os jogadores é de vergonha. Se não aprendermos, vai acontecer coisas piores. Latifi, a gente está vendo as declarações públicas, mas teve uma repercussão interna também, né? Como é que os jogadores encararam essa derrota? Como é que está esse dia seguinte na academia de futebol? Pois é, Lu, essa entrevista do Piquerez é bem emblemática, né? Ele mal consegue olhar para frente o tempo todo cabisbaixo, e esse sentimento de vergonha que aconteceu, que ele cita na entrevista pós-jogo, foi o que tomou conta do vestiário do Palmeiras ontem em Novo Horizonte. Existiu um tom de cobrança muito forte entre os jogadores de que isso não pode se repetir
não pode se repetir, né? Uma goleada histórica desde que o Abel chegou no Palmeiras. E outra questão também o PVC citou o Luigi e o Benedetti, né? Que foram responsáveis diretos pelo terceiro e quarto gol do Palmeiras. Existe uma cobrança mais tranquila em cima dos garotos, porque eles subiram da base, né? O Benedetti e o Luigi nem tanto, que desde o ano passado eles já estão acostumados, mas eles também foram cobrados no vestiário, porque foi o que o PVC falou. O Abel não é o responsável por o Luigi tentar driblar no campo de defesa e entregar a bola. Existe a responsabilidade, eles não estão mais na base, né? Então, também pegou mal o passe do Benedetti tentando atravessar o campo todo e o Palmeiras leva mais um gol. Quando o Abel tinha lançado todo o time no ataque, também é uma questão complexa. Agora, depois desse papo entre os jogadores, a comissão técnica também ponderou que existe uma chance de virar essa página da goleada muito rápido, né? Porque no sábado tem o clássico contra o São Paulo na Arena Barueri e uma vitória nesse jogo seria uma chance de dar um novo ânimo para a equipe depois desse resultado. Na coletiva de imprensa, o Abel ele diz uma aspa: o futebol é volátil. Porque o Palmeiras vinha de 3 jogos, venceu todos eles por 1-0 e já estava pensando até em uma classificação antecipada no Paulistão. E ontem acabou levando essa goleada histórica por 4-0. E aí o entendimento uma vitória no Clássico vai fazer essa goleada passar mais rápido e cicatrizar, né? O Abel ele sempre cita a história das 24 horas. Então, essas 24 horas para o Palmeiras vão ter que ser muito importantes. Tem que ser 72. Mas não é uma derrota que tem que doer, não, PVC? Tudo bem, pensar no próximo jogo. O futebol sempre nos dá essa oportunidade, né? Sempre tem a quarta-feira ou domingo o jogo seguinte. Mas não é uma derrota para trazer algumas reflexões, não? Mas é que essas reflexões, a gente não vai ouvir o vestiário explodindo. Se a gente ouvir o vestiário explodindo, aí é que tem um problema. O vestiário vai explodir, mas não vai vazar que o vestiário explodiu. Tudo bem. Isso pode não acontecer aqui, né? Pra gente ter uma notícia aqui para dar para todo mundo. Mas internamente, não vale uma conversa? Mas valeu. Uma cobrança? Mas valeu desde que saíram do campo. Desde ontem, desde hoje de manhã, tá todo mundo falando, não se fala de outra coisa dentro do Palmeiras. A questão central é você resolver como vai montar o time. Eu acho que tem 2 pontos. Um ponto é você se concentrar no tomamos 4-0. Que vergonha. Como é que nós vamos reagir? O São Paulo vai pagar pelo que não fez? Não. Vai tomar outra goleada no sábado, o Palmeiras? Não. Tem que jogar. O outro ponto que é mais difícil de acertar é por que as contratações de 2024 e 2025 ainda não explodiram, embora a gente possa relativizar isto. Vitor Roque deu certo, o Ramon Sousa melhorou, o Lucas Evangelista estava muito bem quando se machucou, Bruno Fux deu certo, Andréas Pereira está jogando bem até se machucar, mas são 12 contratações do ano passado e 8 do ano retrasado, são 20 jogadores, e nós estamos falando sobre 5, 6. Então nós estamos falando de também um índice de acerto que não é tão diferente de outros clubes, ok, mas o time não nasceu. A grande preocupação hoje é que o time velho acabou e o time novo não existe. Não se vê o time novo. Então, mas não é só dizer, então manda embora o Abel e resolve todos os problemas. Não se trata só disso. Tem muitas variáveis. Desde que o Cícero Souza saiu para a CBF, o time só ganhou um título estadual. Mas o Cícero Souza fazia gol? Não, mas ajudava em resoluções de muitos dos problemas. Até um ponto importante para eu dizer. Ontem eu falei que na solução de contratações, quem resolveu o Vitor Roque no ano passado foi o André Cury. Eu fui certamente um pouco injusto com a direção do Palmeiras, que resolveu a questão da Liga. Né? O André Cury resolveu muito o problema do Vitor Roque. A direção do Palmeiras, Anderson Barros, a direção de quem ficou no lugar do Cícero, resolveu muito a questão de dizer para a Liga que a FIFA permitia que ele saísse e foi isso que desencalacrou o problema. Importante ressaltar isso aqui. Porque também não é verdade que a diretoria também não é nula. Porque parece que nada funciona mais. Tudo funcionava antes e agora nada funciona. Não é assim. Mas tem questões que têm que ser resolvidas
para entender por que o time multicampeão terminou, tinha que terminar, estava esgotado, e por que um novo time não nasceu, não existe. Não, mesmo sendo vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, o novo time não inspira certeza nenhuma de que ele vai funcionar no nível de 20 a 23. Eu quero te perguntar o quanto isso está na conta do Abel. Você falou, né? Não adianta mandar o Abel embora. Mas qual é o nível de responsabilidade do treinador? Mas antes, o Latifi, porque você estava falando dos jogadores, né? Como eles se reuniram, como eles se cobraram e tal. E desse entendimento de que tem um novo jogo, sempre tem um novo jogo, então agora é seguir em frente, bola para frente também. Mas teve um argumento que fala, teve um pênalti no jogo, isso poderia ter mudado o rumo da partida. Então eu fico pensando se talvez não esteja tentando mudar um pouco a narrativa de que foi um 4-0, de que foi acachapante, e é melhor encarar essa situação de falar, olha, nós tomamos essa derrota, do que falar, não, mas bola para frente, ou então, teve um pênalti. Há algum pensamento por parte da diretoria de contemporizar um pouco esse resultado? Lu, quando a direção e a comissão técnica do Palmeiras se reuniram para analisar o que explica esse resultado, essa goleada, alguns pontos apareceram na avaliação. O primeiro deles, a questão física, no entendimento do Palmeiras, foi muito importante nesse jogo. Por quê? O Novo Horizontino começou sua pré-temporada antes do Natal. Então, o time do Novo Horizontino está em outro momento físico em relação aos jogadores do Palmeiras. Muitos deles ainda se readaptando, né? Tentando muito longe a aspa que eu ouvi foi: muitos jogadores do Palmeiras ainda estão longe da sua melhor forma. Então, isso acabou sendo nítido no jogo de ontem. O Novo Horizontino sobrou. Outro ponto, os desfalques que o Palmeiras teve para esse jogo em específico. O Vitor Roque, principal deles, né? O ataque do Palmeiras sem o Vitor Roque dificilmente funciona. Ele foi baixa ontem. No meio-campo, o Andreas Pereira e o Evangelista em transição física. No ataque, tem o Facundo que está para sair, mas o Palmeiras ainda trata ele como um desfalque. E o Paulinho que não retornou. E outra questão também, que o Palmeiras diz que não ajuda a explicar, mas que ajuda a entender, é o pênalti que você citou, Lu. Quando o jogo ainda estava 1-0, o Palmeiras reclama de um pênalti assintoso, na opinião do clube, em cima do Alan, né? O Palmeiras reclamou bastante e 5 minutos depois o Palmeiras levou o 2-0. Então, o clube entende que poderia ser ali uma virada de chave para o jogo não resultar nesse placar. Mas é óbvio que existe o entendimento que o Palmeiras está devendo, né? A grande questão é que, como estamos no 4º jogo da temporada ainda, a direção do Palmeiras está pegando leve em cima da avaliação desse jogo, porque é só o 4º jogo da temporada, o Abel rodou de novo o elenco mais uma vez, o Marlon Freitas ontem, por exemplo, começou no banco, mas outro exemplo é a zaga toda titular. O Palmeiras, com a sua zaga toda titular, conseguiu levar 4 gols e não demonstrou resposta nenhuma ao Novo Horizontino. Fala palestrinas, muito obrigado pela companhia, fechando aqui mais um vídeo do canal, quero agradecer a todos aí pela força que vocês vêm dando aí, o like, muito obrigado pela preferência, por escolher esse canal, por vocês estarem inscritos, tá bom? Muito obrigado mesmo, vocês fazem esse canal aqui crescer. Para quem tá chegando agora, não conhece o canal, caiu aqui de paraquedas, esse canal aqui é do Verdão, traz notícias todos os dias para vocês ficarem sempre bem informados. Então já deixo o convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e muito importante também vocês estarem ativando o sininho de notificação. Toda vez que sai um vídeo aqui no canal, o YouTube avisa vocês, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês em relação a tudo que vocês viram aí no vídeo. Fala um pouquinho sobre o jogo, né? A vergonha que foi. Deixa aí seu comentário, a gente sempre tá vendo e respondendo a todos. Participem, tá? A participação de vocês é importante para o crescimento do canal também, tá bom? Muito obrigado a todos por tudo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês que ficam e até a próxima. Valeu, palestra!